crise climática é uma realidade global, porém nem todos sofrem suas consequências no mesmo grau. A era industrial impulsionou o aquecimento do planeta. A temperatura global aumentou 1,5 graus. Catástrofes naturais como secas, ciclones, inundações e tantos outros têm se tornado cada vez mais frequentes. Pensando em construir e fortalecer redes universitárias nacionais, regionais e globais, o intercâmbio de conhecimentos sobre mudanças climáticas, a University College London, do Reino Unido, criou o movimento Climate U. Eu integro a rede de pesquisa Climate U, transformando as universidades para o clima e mudança. Uma rede de pesquisa que é liderada pela Universidade do Reino Unido e envolve mais 4 países: Moçambique, Quênia, as Ilhas Fish e o Brasil. No Brasil, a nossa rede é coordenada pela Universidade de Passo Fundo, envolve a USP e a Universidade Federal do Pará. A universidade tem a capacidade de influenciar positivamente a sociedade, pois atua direta e indiretamente nela. Os países participantes do estudo têm populações altamente vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Mas o objetivo fundamental é criar um coletivo de governança territorial envolvendo representantes dos movimentos sociais locais, de ribeirinhos, pescadores, extrativistas, agricultores familiares, quilombolas, não é? Com professores e estudantes das universidades e mais representantes da classe política, seja das secretarias municipais ou das secretarias estaduais, envolvidas com o meio ambiente, envolvidas com a agricultura, com o desenvolvimento local. Na Amazônia, os impactos ambientais são causados principalmente por empreendimentos estatais e privados, nacionais e multinacionais, de exploração agropecuária, mineração, garimpo, usinas hidrelétricas, minerodutos, estradas e redes elétricas sem planejamento de sustentabilidade. Esse projeto ele tem como objetivo estudar as implicações dos grandes projetos hidroviários e os seus impactos nas questões ambientais, precisamente na natureza, e as implicações nos direitos humanos. Na Ilha do Capim, no município de Abaetetuba, no Pará, os moradores têm lutado contra a implementação de projetos que alterariam o seu modo de vida. A nossa comunidade, historicamente, ela já vem assim sofrendo impactos de outros grandes projetos aqui na Amazônia, né? Como o projeto da Ubras, que hoje está junto com o projeto da Hidro, né? Hidro Norte. Então essas comunidades elas vêm há mais de 30 anos sofrendo impactos desses projetos e há um consenso assim de que esses projetos eles trazem muitos problemas para essas comunidades, né? Então, quando surge a discussão sobre o projeto da Cargill, desse tupi lá no assentamento da Ilha Xingu, isso causa uma preocupação nas famílias, um incômodo nas famílias, né? E isso começa a surgir nos diálogos dentro das reuniões dos movimentos sociais. Abaetetuba possui cerca de 160 mil habitantes. 41% dessa população vive às margens dos rios e igarapés nas muitas ilhas que compõem o município. É essa população ribeirinha que vê com preocupação e temor a implantação de empreendimentos em suas áreas. Empreendimentos como o da multinacional estadunidense Cargill, que pretende construir o terminal portuário de uso privado em suas águas. A área escolhida para esse novo terminal está nas ilhas de Abaetetuba, município localizado bem perto da capital paraense e com grande tradição no comércio fluvial.
O terminal de Abaetetuba vem completar a matriz logística da Cargill no norte do Brasil. Uma logística fluvial eficiente e sustentável, em harmonia com as comunidades e o meio ambiente. Um dos momentos que nós estivemos nas ilhas, nós fomos visitar algumas dessas barcaças que já estão instaladas, né, em algumas partes do Rio Tocantins, e nós tivemos a oportunidade de perceber o quanto isso vai afetar, sobretudo, a vida, mas a produção, né, alimentícia também dessas comunidades. A nossa visão, como um projeto privado, e a nossa comunidade é coletiva, uso do nosso território é uso exclusivamente coletivo para a atividade do agroextrativismo, da pesca, do extrativismo das sementes. E nós vivemos no território coletivamente, e a partir que eles compraram um território e usaram uma parte do nosso rio para colocar as barcaças deles para atender a logística deles, e já nos afetaram, porque esse território pesqueiro nosso coletivo se tornou um território privado. O terminal de Abaetetuba vai movimentar grãos, como soja e o milho, produzidos nos estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso, entre outros. Uma instalação portuária moderna, adaptada às particularidades logísticas e naturais da região. O terminal vai operar somente por modal hidroviário, pelos rios da região. Não haverá recebimento de cargas por rodovias ou ferrovias. Isso o torna uma opção mais rápida e ambientalmente correta, com menos poluição e menor interferência no modo de vida local. Os impactos que eu tenho percebido durante a pesquisa, eles são inúmeros, impactos sociais, ambientais, diria até que impactos de caráter psicológico, né? Porque as pessoas relatam muito impactos no sentido de sentir medo, de deixar de fazer algumas atividades, como a atividade de pesca, por exemplo. Recentemente eu entrevistei uma pescadora que ela falou que era muito comum pegar a embarcação e sair sozinha para pescar, e hoje é uma coisa que ela não faz mais, principalmente naquela região ali do Furo, porque ela se sente intimidada pela presença de balsas tem impactos mesmo ambientais, como o caso das pessoas que encontram bolas de óleos no fundo do rio, óleos que são utilizados por navios, porque nas embarcações dele não se usa esse tipo de combustível. Então é um óleo que ele não dissolve, ele fica como se fosse uma bola presa nas redes, e isso acaba afastando os peixes. As populações tradicionais que vivem nesses territórios há muitas gerações temem que seu modo de vida seja prejudicado com a implementação de grandes projetos. Essas comunidades amazônicas fazem uso de meios de produção não predatórios, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade de seus territórios. O grande projeto que está pensado para esta região é o projeto Cargill, do qual a gente tem feito um debate muito grande em relação a ele, porque o discurso é de desenvolvimento, mas para o povo ribeirinho isso é um malefício muito grande que vem trazer grandes prejuízos, porque para desenvolver os ribeirinhos ele não traz nada de bom. Houve uma redução da pesca, houve uma redução do livre trânsito nos rios, que isso é uma coisa que é inaceitável, porque o rio ele é um bem coletivo de uso comum do povo. E aí pode-se falar, mas um rio, uma parte do rio, não, isso é a vida deles, o rio é de fato a rua deles. Então, na verdade, eles estão sendo violados no direito de ir e vir. Então, em alguns momentos, eles não podem passar de um rio para o outro para exercer a pesca. O Ministério Público do Estado, ele busca justamente a garantia desses direitos. O que a gente analisa nessa primeira fase, que eu acho que é a parte importante, é que se façam os estudos de impacto ambiental, e isso abrangendo todas as comunidades que estão na abrangência, seja ela direta ou indireta do projeto. Nesses estudos que se faz dentro do licenciamento ambiental, é a partir dele o primeiro passo para a gente avaliar a viabilidade do projeto. O terminal vai agregar valor à cidade de Abaetetuba, gerando empregos formais para moradores locais, capacitação de mão de obra, desenvolvimento de projetos sociais, atração de mais negócios ligados ao porto, entre outros benefícios. A presença desses grandes projetos provocam uma desarticulação de práticas e da economia local,
e muitas vezes impulsionados por uma ilusão desenvolvimentista de que o emprego e, na verdade, a empregabilidade poderá representar um futuro melhor. Mas isso, a experiência dos grandes projetos na Amazônia, a história tem mostrado que muitas vezes esses empregos, quando eles ocorrem, eles são ocupados por pessoas de fora da região, porque muitos desses demandam uma formação qualificada que muitas vezes não se tem. É uma coisa que eu vejo que a gente tem que, para aderir àquilo, nossos direitos, hoje a gente tem que lutar por esses direitos. E isso, para nós, como mulheres, é uma coisa muito importante. A gente se engajar numa política para mostrar que a gente também é importante, que a gente também é mulher, mas a gente também serve como cidadão, como político. E nessa nossa sociedade que nós estamos vivendo, nós não podemos nos calar. Nós temos que anunciar, mas também denunciar muitas injustiças que tem no meio de nós. Não é o mercado ou grandes projetos que podem repercutir com a garantia de direitos e a melhoria das condições de vida dessas populações. O que é capaz de revestir essas comunidades de que sejam sujeitos de direitos e não sujeitos de discursos de direitos, são políticas públicas, são ações do Estado nas suas múltiplas esferas, com a própria organização da sociedade civil e dos movimentos sociais. Essa aliança é capaz de mudar o patamar no sentido de uma melhoria da qualidade de vida, com assistência à saúde e a garantia de outros direitos. Não penso que sejam empresas e o grande capital a ser capaz, e a história não demonstra isso, que sejam eles os capazes de dar as respostas que o povo e dos povos tradicionais necessitam e merecem. Os ribeirinhos, as comunidades agroextrativistas, elas são beneficiários quando elas partilham o território, Elas diversificam a natureza para a sua própria sobrevivência e para a manutenção da natureza. E essas iniciativas privadas, elas vêm extrair recursos da natureza, e levar para os acionistas e para os donos da empresa. Então, nós não somos beneficiários desses projetos. As associações que representam as ilhas do Xingu e Capim se organizaram e criaram um plano de desenvolvimento que possibilita as comunidades se autossustentarem sem degradar o meio ambiente. O projeto, chamado de Partilhar, é baseado no bem comum. A ideia é desenhar e implantar um centro tecnológico de valorização de bens comuns que se caracteriza por um conjunto de agroindústrias integradas com interações sinérgicas entre elas, a tal ponto que os próprios resíduos do processo de produção, de processamento dos bens comuns, eles sejam incorporados no próprio processo produtivo e sejam utilizados como produtos para gerar novas riquezas. O nosso projeto de vida, ele se baseia tanto no modo tradicional da vida, que é de partilha dos recursos, e ele se baseia também na própria política de Estado, que foi a criação dos assentamentos, os projetos conhecidos como PAI, projeto de assentamento agroextrativistas. Esses projetos, por lei, eles foram criados considerando que o território ele é comunal. A licença do empreendimento da Cargill atualmente está suspensa. Este estudo realizado pela UFPA em parceria com o Climate U tem o objetivo de criar coletivos de governança territoriais para enfrentar os impactos ambientais que destroem os biomas e expulsam os povos tradicionais de suas comunidades e provocam alterações no clima, contribuindo na formulação de políticas públicas que assegurem os direitos da comunidade ribeirinha, quilombola, indígena e proteja seus territórios.